Continuando o quarto ano, o livro de ciência, nossa aula de hoje, nós temos na página 66, 67, 68 e 69. Cuidado com o solo no ambiente agrícola. Existem práticas que podem minimizar os impactos negativos no solo consequente de atividades humanas. Vamos conhecer algumas delas. Então, através da atividade humana, que é produzir, colher, produtos do solo, todo ano vai colhendo, vai plantando, vai colhendo, vai retirando do solo essa agricultura, por exemplo, todo ano ele planta milho, então ele tira do solo o milho todo ano, tira a soja. Com isso o solo vai ficando degradado, O solo vai precisando ficar fértil de novo, porque vai só tirando do solo e ele precisa ser recomposto para próximo plantio, Ele vai ficando fraco e chega a um ponto de não produzir mais nada, Então aí entra o quê? Para minimizar essa situação, entra a adubação, Em ambientes naturais, resto de organismo, como fezes de animais, folhas e galhos secos, se acumula sobre o solo. Fungos e bactérias se alimentam desses restos, decompondo-os. A decomposição resulta na liberação de sais minerais no solo, que são parcialmente absorvidos pelas plantas. Aí é onde as plantas recebem essa adubação. Por quê? É através da decomposição desses galhos, dessas folhas, fezes de animais mortos. Então, os fungos e as bactérias fazem todo o processo, se alimentam dele, decompõem esse material e, com isso, o solo volta de novo a ficar fértil. Dessa forma, a decomposição contribui para manter o solo fértil, Porém, nas áreas cultivadas, as plantas geralmente são removidas após a colheita e assim os nutrientes não retornam ao solo por meio da decomposição. Ao longo do tempo, com vários plantios e colheitas, o solo vai perdendo a fertilidade, Foi isso que eu acabei de falar. Então, vai colhendo todo ano e o solo vai perdendo a sua fertilidade, havendo a necessidade de usar adubos. Então, tem a adubação, é uma maneira de minimizar esse impacto. Ela consiste em adicionar composto chamado adubo ao solo para enriquecê-lo em quantidade e variedade de nutrientes. Os adubos podem ser orgânicos ou sintéticos. Os adubos orgânicos são compostos de esterco e restos de vegetais, enquanto os sintéticos são produzidos industrialmente. Então, nós temos aí as duas imagens. Observe o adubo orgânico, que é feito de fezes de animais, folhas secas, Foi feita aí uma decomposição desse material, Ele ficou algum tempo para decompor, Ele não pode sair diretamente do curral, por exemplo, o esterco do animal, diretamente do curral e para a lavoura. Não, ele precisa ser preparado aí uns 6 meses para depois ir para a lavoura, para a terra, para ele poder ficar fertilizar a terra, o solo, E aqui nós temos o adubo industrializado, aquele que compra no mercado, nas casas próprias para isso, e já compra e já pode jogar ao solo, que ele vai fertilizar o solo. Muito bem. Depois nós temos também o humus, que as pessoas usam muito em jardim, em horta, que são feitos de minhoca, Ele é constituído de um solo misturado com a fezes da minhoca. As minhocas se alimentam de elementos orgânicos e minerais do solo e suas fezes formam um composto rico em nutrientes. Certo? Vamos para a página seguinte. Aqui nós temos tipos especiais de plantio. Então, observe nessa primeira imagem que nós temos aí um terreno muito inclinado, Ele é muito morro, E com isso, esses terrenos, eles são propícios para gerar erosões, As chuvas vão escorrendo nesse terreno por ele ser muito inclinado,
a enxurrada pega uma certa velocidade, e com isso vai levando a terra embora e consequentemente, forma-se as erosões, né? Aquelas valetas, aqueles buracos. Então, consiste aí, esse plantio, chama-se plantio em terraço. É uma forma de plantar, assim, tipo, em canteiros, em degraus, vai se plantando para evitar que a água da chuva carregue toda essa terra, né? Leve embora, faça aí valetas, buraco. Depois nós temos, na segunda imagem, nós temos aqui plantio em curvas de nível. Observe que ele é um terreno inclinado, mas não tanto, né? Ele é menos inclinado do que o primeiro. E com isso, os engenheiros, eles fazem, né? Eles fazem essa análise do terreno e constrói essas curvas de nível seguindo o formato do terreno, né? Ele sabe exatamente aonde vai escorrer água. E cada 10 metros, 5 metros, eu não sei exatamente a quantidade de metros, mas é feita uma curva dessa. É tipo uma barragenzinha. Quando a enxurrada desce, ela para ali. Aí a chuva que desceu mais para cá, que caiu mais para cá, para na outra. E o terreno é todo feito isso aqui. Cada 10 metros faz-se uma curva dessa. E a lavoura é plantada seguindo essa curva, né? Essas curvas. Essas curvas são feitas no terreno todo, na extensão do terreno todo, para evitar que as chuvas levem embora toda essa terra. Entre muitas culturas, o solo fica descoberto entre o fim de uma colheita e o plantio da próxima. Nesse período, ela está mais sujeita à erosão. Cobrir o solo com folhas secas, palha e outros restos de planta após a colheita e outras medidas é outra medida que ajuda a diminuir a erosão, além de manter a umidade. Então, cobrir o solo, né, depois que colhe, por exemplo, tira o plantio de soja, e então aconselha-se cobrir o solo novamente com folhas, né, com qualquer material orgânico, para evitar que a chuva carregue, né, essa terra e leve embora, além de manter a umidade, né, no solo. Além da água, o vento também pode carregar partículas do solo e provocar erosão. Plantar fileiras de árvores e cercas de arbusto em locais altos onde venta muito ajuda a diminuir a força das correntezas de ar. Essas fileiras de árvores são chamadas de quebra-vento. Então, vocês podem observar nessas fazendas grandes, essas fazendas principalmente lá do sul, onde o terreno não é tão inclinado, eles plantam, né, em volta do terreno árvores, né, eucalipto ou outro tipo de árvore que vai ser como um quebra-vento, né? A finalidade dele é diminuir a velocidade do vento para que o vento não carregue as terras, né, não cause também erosão. Vamos para a página seguinte. Aqui na página seguinte, nós temos aí duas imagens, né? O vento e a água pode causar erosão natural no solo, mas em alguns casos o processo erosivo pode ser agravado por ações humanas. Então, nós temos aí a imagem A e a B. Qual é a imagem que apresenta o resultado da erosão agravada pelo ser humano? É a B, né? Porque a A, você observa que é o vento, a chuva que causa essa degradação aí das pedras, né? Vai afinando, tanto chover, vai modificando aí essas paisagens. Já a B não é feita esses danos aí são causados pelo homem, né? É agravada pelo ser humano, porque desmatou, porque observe que as erosões que tem nesse terreno, observe que o rio está todo assoreado, né? A areia praticamente aterrou o rio, né? É o que nós estudamos semana passada, essa assoreamento. A letra B. O que pode ter acontecido com o solo e o rio da foto da direita? É isso que eu acabei de falar, né? Devido ao desmatamento, né?
não há plantio, não há mata ciliar em volta do rio. Nós estudamos semana passada, né, para proteger, para o rio não desbarrancar, para a água da enxurrada não trazer terra para dentro do rio, né? Precisava de uma mata ciliar aí. Atividade 2 tem duas crianças aqui. Uma fala que a irrigação serve para tirar o excesso de água do solo, já a outra fala que não, a irrigação é para levar água às plantas. Com certeza, né? A irrigação é para isso. Vamos para a página seguinte. Na página seguinte, nós temos, página 69, marque verdadeiro ou falso. Somente na criação de animais é praticado desmatamento para formar pastagem? Não, né? Não é só para criar animais. É para também plantar, né? Para a agricultura. Um dos modos mais comuns de desmatar é realizar queimadas? Sim, é verdade. O fogo é utilizado para remover a vegetação de maneira rápida e pouco trabalhosa? Sim. As queimadas frequentes não são prejudiciais ao solo? É falso, claro que é prejudicial, né? O fogo mata apenas animais, mas deixa vivos micro-organismos decompositores que vivem no solo? Não, é falso. Ele mata tudo. Muito bem. Lucas tem uma pequena chácara onde planta couve e alface. Ele compra adubo sintético para fertilizar a horta. Sua vizinha Luísa também planta verdura. Ela aduba sua horta misturando restos de plantas ao solo. Que tipo de adubação cada agricultor usa? Então, Lucas usa a adubação sintética, né? Que ele compra na indústria, que ele compra nas lojas. Já a Luísa, a sua vizinha, usa o adubo orgânico, certo? Porque os restos de planta podem ser considerados adubos. Os restos de plantas são considerados adubos porque os fungos e bactérias se alimentam desses restos, decompondo-os, né? E a decomposição resulta na liberação de sais minerais no solo que são parcialmente absorvidos pelas plantas. Então, dessa forma, a decomposição contribui para manter o solo fértil. Beleza? A atividade 5, as plantas dependem do solo para se desenvolver, todos os animais dependem diretamente ou indiretamente das plantas para se alimentar. Portanto, o solo também é fundamental para a sobrevivência dos animais. Reflita sobre isso e converse com os colegas. O tema de preservação do solo recebe a atenção necessária. O que pode ser feito para conscientizar as pessoas da importância do solo para suas vidas? É verdade. O tema da preservação do solo recebe a atenção necessária? Acho que ainda não, né? Os produtores ainda não têm essa atenção, essa conscientização, né? Que precisa ser preservado, né? Precisa ser cuidado. Então, o que pode ser feito para conscientizar as pessoas da importância do solo? Eu acho que muito trabalho dos nossos representantes, nossos governantes, né? Muito ensinamento, muita palestra, muita demonstração de como é feito em outros lugares, como podemos cuidar do nosso solo, né? Eu acho que muita palestra mesmo e muita preparação, né? Preparar o produtor, ensinar o produtor, esses órgãos competentes do governo federal, do governo estadual, né? Investir em mais ações para instruir o produtor, né? O dono da terra, para que ele cuide melhor, né? Então, meus amores, aqui a gente finaliza a nossa aulinha de hoje.